Pessoal, como nós dissemos no nosso vídeo anterior, agora é o momento da nossa conversa pedagógica com a coordenadora Joelma. Joelma, ela é quase patrimônio do município, está aqui há alguns anos, atua como pedagoga, é professora do Funde 1, do Funde 2, tem vasta experiência aqui no município, conhece todos os bairros, os meninos, conhece a escola. Hoje ela atua como coordenadora do Fundamental 2, vocês estão no ano, né? Então hoje nós vamos conversar com ela sobre algumas demandas que esse momento acaba gerando para todos, não só professores, mas como também alunos, pais, funcionários que estão ali diretamente relacionados à educação. Joelma, muito obrigado por conversar conosco. É um prazer, Alexandre, que bacana, né, essa parceria, esse momento para a gente estar interagindo, conversando um pouquinho sobre esse momento, né, difícil que está sendo a pandemia, mas que estamos buscando meios para poder estar superando isso no meio educacional. Isso. Falando sobre isso, Joelma, eu gostaria que você nos explicasse, na sua visão, na visão da prefeitura, da coordenação pedagógica, como que essa pandemia, como que o Covid-19, ele afetou o ensino em São Joaquim de Bicas. Como que essa situação tão dramática para toda a sociedade, para todo o planeta, acabou de alguma forma impactando os processos pedagógicos aqui desenvolvidos? Então, Alexandre, as escolas todas fecharam, como nos municípios brasileiros, como nos outros países, né? Então, de certa forma, parou, né? Todas as atividades educacionais, nós temos, assim, tentado enviar atividades, tentado buscar algum meio para que o aluno não perca totalmente o vínculo com a escola, mas não tem sido fácil, né? Nós não estávamos preparados para isso, né? Pegou todo mundo, assim, de surpresa, né? Apesar de que nós tivemos o exemplo dos países, né, asiáticos e europeus, que foi onde começou tudo, que tinha parado tudo. Mas eu acredito que o brasileiro não tinha não acreditava que essa pandemia fosse chegar até aqui e que fosse causar, né, tanto estrago como tem acontecido. Então, o que acontece? Nós temos criado meios, mecanismos para ver se o aluno não, para ele evitar essa perda realmente com a escola, na tentativa de enviar atividades, de blog, de WhatsApp, enfim, nós estamos criando vários mecanismos aqui para que o aluno não deixe de estudar, né, de uma forma mais autônoma, claro, mas que não perca esse vínculo. Dentro dessa perspectiva, Joelma, a gente poderia fazer então uma escadinha, né? Começando ali da educação infantil, passando pelo Fundamental 1, depois Fundamental 2, a gente falar um pouquinho desses impactos, primeiro lá na educação infantil, na creche, na pré-escola, depois na educação infantil, depois o Fundamental 2. Como que a creche e a pré-escola foram afetadas e quais são as ações que a prefeitura tem realizado e de que forma essas ações podem suprir parte da necessidade do contato real, né, entre professor e aluno? Então, a educação infantil é coordenada aqui no município pela Marísia, né, que faz essa coordenação, assim, divinamente bem. O que acontece? Os alunos do berçário maternal, eles têm recebido vídeos, né, eles têm, para ter um contato realmente com a escola, com a professora, ou com outros professores também que têm criado vídeos e enviado. Não, claro, eles não são alfabetizados, então não teria como ser algo muito diferente, né? Porém, o impacto aí é gigante, porque o que acontece? Uma vez que você está com o aluno, você cria todo um ambiente, toda uma estrutura para você trabalhar ali todas as habilidades necessárias da educação infantil, por exemplo, berçário e maternal, né? As brincadeiras, é tudo muito lúdico da educação infantil, muito lúdico. E isso acaba se quebrando, porque você está à distância, não tem como, né? Você não tem a certeza de que os pais vão ter aquela disponibilidade de estar fazendo aquela atividade que o professor está sugerindo, né? E nem se tem os instrumentos em casa para poder estar fazendo da mesma forma, né? Então, assim, estou tendo um olhar, né? A Marisa e os professores, os pedagogos estão tendo um olhar, assim,
gigante em cima disso para enviar sugestões de atividades, de brincadeiras que possam ser criadas em casa, de histórias que estão sendo contadas através de vídeo, para tentar suprir um pouquinho isso aí. Dentro do primeiro e segundo período, já tem a apostila. Antes da apostila, também estavam sendo enviados vídeos. Nós tivemos o blog, né, que algumas atividades foram postadas no blog, né, e depois, quando a gente percebeu que o blog não estava sendo tão acessado assim, nós partimos para outros mecanismos, né, foram criados, então, grupos no WhatsApp. Aliás, o grupo de WhatsApp ele foi criado desde o do berçário até o 9º ano, toda a rede. Todas as turmas que nós temos dentro da rede São Joaquim de Bicas, hoje nós temos um grupo de WhatsApp criado, onde todos os alunos que a gente conseguiu o número de WhatsApp estão inseridos, ou os pais, né, no caso dos menores, né, aí maternal, segundo período, primeiro ao 5º ano, grande parte são os pais. 6º ao 9º, muitos deles já têm um aparelho, né, então os filhos estão, ou então os pais e filhos, ou somente os pais. Mas então, o primeiro e o segundo período, agora também vão estar recebendo, né, nós começamos essa semana, semana passada, entregar as apostilas. Então, eles estão recebendo as apostilas com atividades e também com sugestões de atividades onde os pais possam estar acompanhando isso com os filhos. Passando, então, agora para o 1º ao 5º ano. O 1º ao 5º ano foi onde a gente teve, assim, os desafios foram menores, né? Apesar de que é imensurável o tamanho desse desafio, né? Por quê? Nós temos na rede uma equipe lá do CRP, né, do Centro de Referência do Professor, aqui de São Joaquim de Bicas, de cada área de conhecimento. Então, nós temos lá um professor articulador de português, de matemática, de geografia, história e ciência, ensino religioso. Então, nós temos, de todas essas áreas, nós temos um professor que representa e que já criava um material, né, coordenado pela Miriam. Então, ele já criava um material onde era postado em um blog para os professores, com passo a passo de como seriam essas aulas em sala de aula, quais são as atividades que deveriam serem realizadas, né? Então, já tinha todo um passo a passo. Quando veio a questão da pandemia, então, o que nós fizemos? Olha, agora não tem como mais o professor tá com esse aluno. Então, essas atividades, elas foram retiradas lá do blog, as atividades para o aluno, que eu digo. E aí nós criamos um blog para o aluno, que é a Turminha de Bicas, né? Então, essas atividades passaram a ser postadas semanalmente, né, com temáticas, para que os alunos, né, os pais pudessem acessar e os alunos continuarem com as atividades em casa. Posteriormente, também passou também a questão da criação do grupo de WhatsApp, a criação de apostilas, que essa equipe está, né, criando apostilas também os nossos alunos do 1º ao 5º ano receberam. Então, esse trajeto do 1º ao 5º ano, nós já tínhamos uma equipe, graças a ela foi rápido, de estar solucionando isso dentro do 1º ao 5º ano. Do 6º ao 9º ano, nós contamos diretamente com os professores, né? Então, os professores, a princípio, mesmo não estando valendo carga horária para reposição de carga horária, porque a gente não tinha nada ainda legalizado, não tinha nada. Nós entramos em contato com os professores enviaram atividade para os pedagogos, né, que enviaram para mim também, e nós postamos essas atividades dentro desses grupos de WhatsApp para que os alunos pudessem estar desenvolvendo essas atividades e não perdessem realmente esse vínculo com a escola. E através do grupo do WhatsApp e também, né, através dos pedagogos e coordenação, esses alunos puderam estar tirando as suas dúvidas, né, a gente enviava para os professores, né, e o contrário também acontecia até que chegasse essa dúvida sanada até o aluno. Então, a gente caminhou dessa forma até início de maio. Quando foi em maio, nós conseguimos fazer com que as aulas, né, através do Conselho Nacional, que deu a liberdade para que cada rede se organizasse o seu calendário, né, de forma remota. Então, nós pensamos, nós vamos atingir agora o maior número de pessoas, apesar de que o WhatsApp a gente consegue, assim, mais de 95%, com certeza,
da nossa rede, está lá dentro do grupo do WhatsApp, mas a gente conseguiu, então, passar para um outro patamar, que seria as apostilas também do 6º ao 9º ano. Então, com a participação, assim, integral dos professores do 6º ao 9º ano, eles elaboraram atividades, e aí o pedagógico, né, a Secretaria de Educação, a coordenação, reuniu esse material todo em uma apostila, e essa apostila, então, foi encaminhada para os alunos, né, que os alunos buscaram essa apostila, os responsáveis buscaram essa apostila, né, a primeira apostila, e também vai acontecer da mesma forma com a segunda, na escola, eles buscaram na escola, junto com o kit merenda que está sendo entregue todo mês. Então, é isso que aconteceu, né, e a gente fez a primeira apostila, e estamos na expectativa aí de um retorno dessas atividades. As dúvidas dos alunos vão ser tiradas via WhatsApp, né, ou através do professor, ou através do e-mail do professor, ou através do pedagógico com esse professor. Algum meio a gente está criando, né, estratégias aí para que todas as dúvidas sejam sanadas desses alunos. Então, a expectativa é de que próximo mês, né, nós estamos no mês de junho, mês de julho, a gente possa estar entregando a segunda apostila, que, aliás, já foi até entregue pelos professores, né, para a gente estar encaminhando para a gráfica, e que os alunos devolvam essas atividades prontas e a gente possa estar, então, entregando a segunda apostila para os nossos alunos. Então, foram estratégias que o município conseguiu criar dentro da realidade, uma vez que os nossos alunos, Alexandre, eles não têm tanto acesso, assim, à tecnologia, à internet, né, e aparelhos também que possam estar acessando plataformas um pouco mais complexas. Então a gente já entra no nosso segundo ponto aqui da nossa conversa, que é uma análise crítica desse processo. As aulas remotas, essas atividades remotas, desde da educação infantil, da creche, da pré-escola, do Fundamental 1, do Fundamental 2, são iguais ao presencial? Eu posso dizer que os resultados que nós vamos alcançar com essas aulas remotas serão similares aos resultados presenciais? Jamais. Não há como comparar, não tem como comparar isso. Né? Não tem, uma apostila não vai substituir um professor. Um vídeo, né, para o WhatsApp, ou um blog, como nós temos aqui também, jamais vai substituir um professor. Nós temos consciência plena, né, a Secretaria de Educação tem consciência plena de que não vai substituir. Então, nós já estamos, inclusive, criando já estratégias para o retorno desses alunos. Quando nós retornarmos, né, os professores, nós tivermos condições, né, necessárias para voltarmos para a sala de aula com segurança, que uma avaliação, um diagnóstico seja realmente feito para ver, para partir de onde realmente esses alunos estão. Porque nós sabemos que não vai, não tem como ser a mesma coisa. A presença de um professor com uma explicação, com a interação, com a dúvida ali, né, o tete-a-tete ali realmente, uma apostila, ou um blog, ou um WhatsApp, não vai substituir. Né? Essas tentativas todas que a gente está fazendo é para amenizar, na verdade, a situação. Né, para que não perca realmente o vínculo, é para que os nossos alunos da rede pública tenham um certo contato ainda e uma certa rotina com a sua vida estudantil, mas sem a pretensão de substituir um contato de um professor com um aluno. Isso não tem como, não tem máquina que substitui, não há máquina que faça essa substituição. Uma coisa que a gente tem visualizado, né, principalmente, não só aqui no município, mas em todas as escolas, eu tenho acompanhado essa discussão nas outras instâncias, tanto federal quanto estadual e outros estados, por causa do canal, eu acabo recebendo muito feedback de outros professores de outras redes, é a dificuldade de se produzir conteúdo, né, para a internet, de usar as tecnologias da educação. Infelizmente, nós estamos submetidos a uma realidade de aula tradicional. E poucos são os momentos de aula que envolvem as tecnologias da educação. E muitas vezes envolver essas tecnologias se limitavam, né, quase sempre, ao emprego de um filme, de assistir um documentário, enfim, na sala multimeios, na sala
né? Seria isso, no laboratório de informática, quando tem, né? Que a gente sabe, nós temos plena consciência das dificuldades ainda de infraestrutura que o município possui, né? Apesar das tentativas de melhoria, ainda tem muita coisa para se resolver e melhorar. E a gente sabe disso. Então, a partir disso, acho que é importante dizer, né, Joelma, que vocês não estavam preparadas para isso também. É uma construção dia a dia, né? A dificuldade que o professor está vivenciando talvez seja igual a que vocês estão vivenciando também, né? Sim, com certeza, Alexandre. Pegou todo mundo de surpresa, na verdade, né? Eu falo que o aprendizado com essa pandemia está sendo gigante. Primeiro, eu penso o seguinte, que nós vamos ter que repensar a educação a partir dessa pandemia, né? Nesse pós-pandemia aí. Por quê? Nós não tínhamos preparado nenhuma secretaria dentro do Brasil, eu creio que são pouquíssimas secretarias que estavam pensar assim, olha, nós estamos preparados tecnologicamente para atender todos os nossos alunos. Não está, né? E nem temos políticas dentro do Brasil para a chegada de uma internet com mais acessibilidade para todos, né? Nós não temos isso aqui no Brasil. Infelizmente, nós não temos, né? Então, o que acontece? Alexandre, nós estamos todos aprendendo juntos. Na verdade, nós estamos trocando o pneu do carro com ele andando. É isso que está acontecendo, né? Para o professor, para a Secretaria de Educação, para a coordenação, para os pedagogos, para o aluno, para os pais. Na verdade, está todo mundo assim, tentando fazer o melhor, né? Falhas vão ter diversas falhas, uma vez que nós nunca fizemos isso, né? E as consequências disso nós vamos colhendo à medida que as coisas vão acontecendo e para depois também, né? Mas, enfim, eu vou falar por mim agora nesse momento. Eu nunca tinha, por exemplo, participado de uma videoconferência, né? E quantas reuniões nós fizemos dentro da Secretaria de Educação, com os professores, com pedagogos, com direção, após essa pandemia, aprendemos a criar links, Então, está sendo de uma aprendizagem muito grande. Quantos professores que, a partir dessa pandemia, que aprenderam a trabalhar, por exemplo, dentro do Google Sala de Aula? Diversos professores que aprenderam, que nunca tinham acessado isso, né? Então, assim, e outras ferramentas também, outras plataformas que estão trabalhando, isso eu não falo da rede São Joaquim de Bicas, mas eu falo de um modo geral, né? Tanto para os professores quanto alunos também. Porque é uma realidade nossa aqui, Alexandre, é o seguinte, os alunos dão conta de acessar o Facebook, os alunos dão conta de acessar o WhatsApp, quando tem, né, a disponibilidade da internet para isso, mas eles não sabem fazer uma pesquisa dentro da internet, não sabem fazer uso dessa ferramenta. Então, está sendo uma novidade para todo mundo. Né? Porque, na verdade, é o que você disse, dentro da escola, o que nós trabalhamos como meios tecnológicos ali? É a televisão, é o vídeo, coisas mais simples, é um rádio, um computador, quando tem, porque nós, por exemplo, dentro de São Joaquim de Bicas, são poucas as escolas aqui que dá para levar um aluno diante de um computador, infelizmente, é algo que está dentro dos planos, né, do município, mas ainda que não foi atingido esse objetivo. Então, está sendo aprendizagem para todo mundo, né? Eu acredito, Alexandre, que nós vamos sair dessa pandemia, nós professores e muito mais os alunos, com a autonomia maior diante dessas tecnologias. Eu acredito que sim. Nós professores, por exemplo, nós estamos aprendendo a ir lá na internet e procurar lá um manualzinho de como é que eu vou trabalhar com essa ou com aquela ferramenta. Nós estamos descobrindo isso. Já adiantando o nosso último tópico aí, a gente adianta o último e volta no penúltimo. A gente vai falar das experiências, né? Como que essa pandemia vai afetar o trabalho docente. Então a gente poderia falar sobre isso, né? Essas mudanças tecnológicas, sobre a questão do plágio, a questão do trabalho colaborativo, né? Que aconteceu na construção das apostilas, e as consequências para a prática pedagógica em si. Como que vai ser o dia seguinte? Será que nós vamos voltar a dar aula da mesma forma? Será que essa rotina de sala de aula, as reuniões, elas vão acontecer da mesma forma?
Então vamos lá para a questão das apostilas, por exemplo. Nós tivemos um cuidado de ter uma reunião com os professores, né, online, uma videoconferência, de estar fazendo essas orientações, mas cada um se virou por si, na verdade, pesquisando como que isso poderia ser feito, nessa questão do plágio, um cuidado muito grande com o plágio, né, para que tudo fosse referenciado, que não fossem tiradas atividades, né, da internet sem o devido cuidado. Essas orientações nós tivemos. E os nossos professores, né, eles tiveram muito cuidado com isso, do sexto ao nono ano. No CRP, primeiro ao quinto ano, nós não tivemos nenhum problema com isso, porque eles já vinham trabalhando dentro da criação. O CRP cria. Toda atividade que sai dentro do CRP foram criados pelos professores que ali trabalham, sob a coordenação da Miriam. Da educação infantil, com a coordenação da Marísia, né, teve a colaboração de alguns professores também, e também dos pedagogos. Então, também com esse olhar e com a orientação também do jurídico lá da prefeitura. Né, o jurídico, ele teve um cuidado muito grande de estar dando toda a orientação. Diversas vezes nós chegamos perto, olha, isso pode, isso não pode, o que a gente pode colocar, o que nós não podemos colocar, né? Mas os professores, posso dizer, sabe, gente, se viraram nos 30 aí, de modo muito especial, do sexto ao nono ano, e conseguiram fazer um material muito bacana que foi inserido dentro dessa apostila. Um trabalho colaborativo. Super colaborativo, e outra, né, dentro dos grupos, por exemplo, os professores de português, remotamente, né, entre eles, através do grupo WhatsApp, de videoconferências também, eles conseguiram se organizar muito rapidamente, de todas as áreas, português, matemática, geografia, história, ciência, educação física, ensino biológico, todos. Eles conseguiram se organizar, né, de uma forma também colaborativa entre eles, porque a apostila é única. Né, tem uma apostila para o sexto, outra para o sétimo, outra para o oitavo, outra para o nono, mas eles tiveram que ter esse encontro um com o outro, mesmo que virtual, para discutir, olha, isso pode ser colocado, isso não pode, isso atende, isso não atende, não, isso atende tais turmas, mas não atende outras turmas. Então, eles tiveram um cuidado muito grande em relação a isso, e as duas apostilas, né, ficaram muito bacana mesmo. Então, o trabalho foi, assim, dos professores, excepcional, né? E a prática, e as consequências para a prática docente? Como que você acha que vai ser Nossa. o dia de amanhã? E as próximas reuniões no sábado? Então, Alexandre, eu acho que a escola nunca mais vai ser a mesma. Eu acho que o que nós estamos aprendendo agora é para ficar, né? E melhorarmos cada dia mais. Então, assim, muita coisa ainda vai ser descoberta, né? Que nós ainda estamos no período de pandemia, né? Há quem diga que nós não chegamos ainda no pico, né? Porque o Brasil é muito grande, cada estado tem uma realidade diferente, cada cidade tem uma realidade diferente, né? Infelizmente, os dados dessa abertura que aconteceram em BH, por exemplo, houve um aumento de quase 60% dos casos, né, em 2 semanas. Então, a gente não sabe como que estaremos em agosto, né? Como a maioria das pessoas creem que a gente volte em agosto. A gente não sabe como será essa situação em agosto. Será que será possível mesmo voltar em agosto? Pois é. E nem sabemos da possibilidade, né, se vai haver ou não, de uma segunda onda, né? Porque, na verdade, nós começamos a nos movimentar pelas ruas aí das cidades, né, dos municípios, no momento em que a pandemia ainda não tinha chegado ainda no seu topo, né, de acordo com o gráfico. Mas, enfim, não acredito que a educação vai ser a mesma, nós não vamos voltar para a sala de aula da mesma forma. Eu acredito que as consequências vão ser gritantes. Pensa o seguinte, olha, como consequência disso, nunca um professor foi tão valorizado, a presença de um professor. Isso vai ficar, né? Os pais estão vivenciando isso dia após dia, não é São Joaquim de Bicas, isso é Brasil, isso é mundial, a falta que um professor faz. Isso aí é algo que eu penso que vai ficar. Uma outra coisa, Alexandre, que eu penso que vai ficar e que ajudou muito, né, nessa maior interação, porque depois dessa pandemia, nós tivemos maior contato com os pais. Com os pais.
via essas plataformas, via WhatsApp, enfim, através dessas estratégias que já foram ditas aqui. Então, muitos pais estão descobrindo agora a defasagem que os seus alunos, a defasagem de aprendizagem que seus filhos têm, né? Estão assustados agora. Na entrega da apostila, às vezes, por exemplo, nós tivemos aqui algumas turmas de quinto ano que nós não pudemos entregar a apostila do quinto ano, tivemos que entregar do terceiro ano, porque o nível dos meninos não dava para acompanhar a turma do quinto ano. Então, por que meu filho está recebendo isso, né? Agora estão começando a descobrir que tem uma certa defasagem, não são todos, claro, minoria, graças a Deus, né? É a minoria, mas que estão descobrindo agora que os filhos precisam de uma ajuda que vai além do horário escolar. Isso também vai ficar. Uma outra coisa que eu penso que vai ficar, Alexandre, os nossos alunos estão criando um hábito maior de estudo, estão descobrindo, tendo uma certa autonomia de pesquisa, porque as atividades estão sendo encaminhadas para eles, né? Mas eles não têm o dia inteiro o professor vai estar atendendo ali, seja em que meio for, né? Mas no seu horário de trabalho, é claro, né? Então, vamos imaginar, de 7 a 11h25, à tarde, de 1 às 5h25, 5h30. Então, é esse horário que o professor vai estar disponível, né? Seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, seja lá outro instrumento que for criado. Então, se ele for desenvolver essas atividades, continuar com essas atividades, ele vai ter que criar e está criando outros meios de pesquisa, né? Ele de repente descobre que a internet não é só Facebook, não é só Instagram. Tem outros meios para ele aprender. Então, essa autonomia do aluno e outra, descobrir que ele pode criar estratégias, né, para que ele também aprenda ali no cantinho dele, com um livro ou com a própria apostila, né, no texto. Eu li um texto, não, peraí, eu tenho que responder isso aqui, eu não tenho presença do meu professor aqui. Então, eu vou ter que voltar nesse texto e vou ter que ler de novo, né? Então, são estratégias. Eu acredito que nós vamos ter, como consequência dessa pandemia também, um distanciamento ainda maior entre a escola pública e privada. Ainda maior do que já existe, né, na atualidade. Por quê? Eu penso que hoje, pelas condições sociais dos alunos das escolas privadas, eles estão tendo condições de ter aula, as lives todos os dias com seus professores. Se você quiser, eu posso falar da experiência da antiga escola que eu trabalho. Os meninos têm tido aula de 7 às 11h30. Os meninos que têm aula até 7h30, até as 11h30, os que têm aula o sexto horário até 12h20. À tarde, da mesma forma, eles entram no Microsoft Teams e têm aula normalmente no horário de aula anterior. Então, eles têm os momentos para tirar dúvida, para fazer o exercício junto com o professor. O professor, ele acaba utilizando o próprio PowerPoint, enviando ali o que ele passaria no quadro para os meninos. Os pais devem fazer o acompanhamento, inclusive, para a conferência dos exercícios. Então, tem toda uma metodologia bem diferente. Qual aluno nosso teria a condição de ficar numa videochamada de 7 às 11h25 todos os dias? Qual aluno nosso teria um equipamento suficiente, um computador, um quarto, só para ele poder ficar estudando o tempo todo, com uma internet banda larga de alta velocidade? Porque não pode ser uma qualquer, tem que ser uma de alta velocidade, porque você pega todos os quadrinhos de todos os coleguinhas da sala. Como seria isso? Quantos? Pois é, esse distanciamento ele vai acontecer, eu creio que vai acontecer ainda mais por essas questões, Alexandre. Os recursos são limitados dos nossos alunos, não é porque nós não queremos, o professor não quer, os recursos são limitados, as condições sociais históricas são outras, a realidade é outra, né? Então, eu penso que nós vamos distanciar ainda mais, infelizmente, isso vai acabar acontecendo, né? Alexandre, eu creio que muitas reuniões podem ser feitas também assim, né? As nossas reuniões, nós aprendemos a fazer isso e, inclusive, fazer de forma mais objetiva,
inclusive de forma mais objetiva, né? Nas nossas reuniões, né, nos sábados escolares, a gente começava ali 7 horas, dava 11h25, né? A pauta ainda não tinha sido vencida, né? Agora não. A gente tem uma pauta, né? As reuniões que nós fizemos tinha uma pauta, nós seguimos a pauta, todo mundo tem a oportunidade de falar, mas consegue perceber que o tempo, né, tem um certo limite ali para não estender muito. Todo mundo consegue falar, todo mundo consegue dar sua opinião, e a gente consegue fazer uma reunião tranquilamente dessa forma, né? Não sei como os nossos governantes vão enxergar isso, né? Mas eu creio que é algo que pode ser mudado, com certeza pode ser mudado, e funciona muito bem, né? E funciona muito bem. Outra coisa que eu acho que vai mudar, Alexandre, através de todos esses recursos, né, esses meios que a gente tem criado para chegar até o aluno remotamente. Reforço. Eu acredito que a gente pensa o seguinte, é claro que não vai substituir uma pessoa do lado dele dando um reforço escolar, mas agora que nós já descobrimos que pode ter um canal ali, né, que virtual, que seja pelo WhatsApp, que seja por alguma outra plataforma, que seja acessível a esse aluno, por que não assessorar esse aluno para um reforço escolar? Penso que nós vamos repensar isso após essa pandemia também, né? Enfim, eu acredito, Alexandre, também que os nossos alunos, infelizmente, vão voltar para a escola mais agitados do que já estão. Vão estar ansiosos pela convivência, né? Não com a gente, mas com o próprio coleguinha. Exatamente, né? Isso vai exigir dos professores, de nós professores, um manejo muito maior, nesse contato que não está tendo com o colega, com o professor há muito tempo, né? Quanto tempo que a gente não tem contato com esse público? Então, assim, eu acredito que eles vão ficar muito mais, né, agitados. E uma outra realidade que é muito triste por causa dessa violência também doméstica que tem aumentado, assim, mesmo que camuflado, vamos dizer assim, dentro dos lares, né? Então, um aluno que vivencia, que tem uma convivência com a violência ali dentro, mesmo que a violência física não seja com ele, mas a psicológica está acontecendo com ele também, né? E a convivência maior, né? Essa quarentena que passamos, ela infelizmente fez com que os índices aí subissem um pouquinho. Então, temos essa realidade também, né? Eu creio num aumento considerável, então, desses alunos mais agitados. Nós vamos estar recebendo aí, né? Falando sobre isso, não pode falar, pode falar. Eu creio também que a gente vai perceber, e que já estamos percebendo, Alexandre, o professor percebendo, que a tecnologia ela pode ser uma aliada da educação, né? Então, existem leis, né? Não pode estar usando o celular dentro da sala de aula. Ok, é uma lei, né? Mas agora, depois disso tudo, quem sabe a gente não vai estar enxergando esse aparelho aí de uma forma diferente, uma forma de pesquisa em sala, tendo um olhar diferenciado para isso, né? Então, é algo que de repente pode mudar, é um repensar após essa pandemia, né? É um legado, não sei, né? Enfim, Alexandre, eu acho que as consequências vão ser grandes, né? Eu não acredito que a gente vai ter que repensar no currículo, né? Porque nós não podemos voltar mais para quando nós retornarmos, nós não temos condições mais de pensar, olha, eu vou seguir isso aqui, vamos cumprir aí, né? Nós já estamos cumprindo um período dos dias letivos remotamente, 25% até então, remotamente, mas nós não podemos pensar que isso aí substituiu uma aula com o professor. Então, os nossos alunos lá do primeiro ano estão com uma certa defasagem de habilidades, conteúdos para o segundo para o terceiro, e assim vai. Então, todos os professores vão ter que repensar aquilo que realmente é programado para aquele ano escolar. Então, tem que ter uma reprogramação, né, um replanejamento do currículo, né, porque nós não vamos receber um aluno, né, para o próximo ano, para o próximo calendário escolar, para o próximo ano, vamos dizer assim,
com o mesmo perfil que a gente recebia. Se já existia defasagem por outros fatores, de alguns, né, penso que agora nós vamos ter uma defasagem curricular, né? Então, nós temos que repensar isso aí, né? Até mesmo a nossa base. Nós vamos poder seguir a BNCC integralmente agora, da mesma forma, o primeiro ano é assim, o segundo assim, o terceiro com essas habilidades. Todo um repensar. Vamos ter que jogar isso aí para o ano seguinte. Então, é algo que vai ficar. Né? E as escolas, as redes de ensino, secretarias, enfim, já está, né, pensando em como trabalhar dessa forma diferenciada, já estamos com um olhar dessa forma, pensando como que a gente vai lidar com isso, né, e os professores também devem se preparar para isso, né, não tem como ser o mesmo. Então, acho que as consequências vão ser muitas, né? Muitas mesmo. Ô, Joel, já encaminhando para o fim, o nosso último ponto aqui é falar sobre essa interação família-escola. A educação brasileira ela é formada por um tripé, né? Um tripé de obrigações. Nós temos a obrigação da família, do Estado e da sociedade. O Estado tem tentado, como você disse, né? Com todas as ressalvas, as ponderações que você mesmo colocou. A sociedade, a gente sabe que de alguma forma ela tem tentado também respaldar essas ações. E a família? Como que a família tem agido durante essa pandemia? Como que você acha que essa relação familiar de acompanhamento dos alunos vai estar após a pandemia? E eu gostaria de ponderar que nós temos realidades completamente distintas, né? Uma relação é a do menino na pré-escola, outra relação da família com o menino e a escola no Fundamental 1, outra relação no Fundamental 2, e quando chega no ensino médio, essa relação praticamente já nem existe mais. Mas eu acho que há um impacto. Qual que é esse impacto? Na sua visão ali que está vivenciando todo o processo aqui de São Joaquim de Bico. Então, Alexandre, nós, na verdade, nós nos surpreendemos aqui com as famílias dos nossos alunos, né? A princípio, procurando atividade, olha, meu filho acabou, e ligando para a Secretaria de Educação, e o blog, olha, a atividade que tem no blog, meu filho já fez, quando é que vai ser postado mais atividade? E estava sendo uma preocupação, né? Maior do primeiro ao quinto ano, muito maior do primeiro ao quinto ano, e educação infantil. Do sexto ao nono ano, talvez por essa questão de autonomia, né, os meninos já estão entrando na adolescência, já conseguem desenvolver suas atividades com mais autonomia, então os pais se preocupam menos em estar acompanhando. No entanto, depois que nós criamos os grupos de WhatsApp, os pais têm procurado, assim, constantemente. Vou te dar um exemplo aqui. Alguns dias atrás, nós paramos de postar atividades no WhatsApp, né? Porque nós estávamos preparando para as apostilas. Então, nós ficamos alguns dias sem postar. E umas chuvas de mensagens. Não vai postar mais, não vai ter nada, é importante que o menino estude, é importante. Então, assim, um ou outro, Alexandre, raríssimas as vezes que um pai fala assim, olha, meu telefone não está aguentando de tanta mensagem que está chegando, de atividade que está chegando pelo celular aqui. Raríssimas as pessoas que entraram em contato conosco e que relataram isso. Ao contrário, eles estão procurando, né? Agora, as razões são diversas, viu? Que as familiares procuram. Tem pais que procuram assim, olha, meu filho tem que ter o que fazer, meu filho tem que estudar, porque senão ele vai ficar atrasado em relação a outros. Meu filho não pode perder o vínculo, meu filho tem que continuar com o seu horário de estudo. Isso tudo nós escutamos. Agora, a relação entre educação infantil e fundamental 1 e 2 é completamente diferente. Na educação infantil, tudo que é enviado, é tudo muito curtinho, demanda um tempo muito grande dos pais em relação, ou do responsável, em relação à criança. Né, os familiares, né, o responsável daquela criança, vai acompanhar todo o processo, todas as atividades que são enviadas, até mesmo um contar de história que seja enviada via WhatsApp ali, o pai tem que estar do lado, né, do lado ali dele, tem que estar manuseando o aparelho, né, enfim. Então, é diferente.
demanda um tempo maior dos pais. Primeiro ao quinto ano, né? Essa autonomia ela vai sendo gradativa, né? Do primeiro ao quinto ano, boa parte também do contato é através dos pais. Mas aqui na rede aconteceu algo assim interessantíssimo, Alexandre. Nós temos alguns professores do primeiro ao quinto ano que estão dando aula via plataforma, WhatsApp, enfim, os meios são diversos, desde o primeiro dia, aulas com todos os seus alunos, com a classe toda, virtualmente, remotamente, desde o primeiro dia que paramos. Não perdeu o vínculo nem um dia com os alunos dele, nem um dia. Isso está acontecendo aqui na nossa rede. Então, assim, e uma certa cobrança dos pais, inclusive, né, de por que não está chegando, quando é que vai ter, quando é que vai entregar a apostila, quando é que vai vir a próxima. Talvez seja a palavra certa, seria até uma ansiedade em cima disso aí. Do sexto ao nono ano, os alunos são um pouco mais autônomos, né? Então, assim, os pais acompanham sim, inclusive vários são os pais que nós temos registrado o número, né, do telefone e WhatsApp, são dos pais, não são dos alunos, uma boa parte são dos pais, e que acompanham e que, inclusive, agora sabem exatamente o que o aluno está fazendo ou o que não está fazendo em relação à educação dele, a educação formal, a educação escolar dele. Então, essa proximidade família e escola dentro desse contexto de pandemia, ela estreitou muito. Nós conseguimos aproximar muito, né? Pelos meios diversos, mas a família tem contato, ela consegue ligar, ela consegue falar, ela consegue criar tempo para poder estar conversando com o professor, ou com o pedagogo, ou com a direção, ou com a secretaria de educação, com a secretária de educação, inclusive, né? De ligar, de estar buscando, de estar pedindo sugestões e tirando suas dúvidas também. Então, estreitou muito, Alexandre. Eu acho que isso vai ficar. Eu acho que as famílias dentro de São Joaquim de Vicas, assim, superou todas as minhas expectativas dentro disso, sinceramente, né? Eu, assim, dentro dos dias que eu tive acompanhando a entrega de apostilas, por exemplo, eu tive acompanhando, acho que 3 ou 4 pais que falaram, nós não temos telefone, nós não temos um meio para poder estar interagindo virtualmente com a escola, com o professor, com essas atividades, enfim. O restante está criando um jeito, está dando um jeito, né, disso dar certo. Então, assim, eu acho que estreitou muito, eu acho que isso vai ficar, e eu estou achando, assim, muito bacana essa interação, sabe? Muito dos responsáveis, não somente dos alunos, né? De modo, agora, um olhar muito especial do sexto ao nono ano, onde os alunos têm mais autonomia, mas os pais têm buscado muito também. E isso é muito bacana, né? Tem questionado muito mais. Isso é muito bacana. A gente, Joelma, nós estamos encaminhando aqui para o final. Nossa conversa já está chegando aí a pouco mais de 40 minutos. É um papo bacana, né? Eu gostaria que a gente fechasse essa nossa conversa falando um pouquinho sobre essa formação em si, né? Ela é um desejo, acho que nosso, né? Desde o ano passado, quando a gente começou a trabalhar juntos nessa possibilidade de conteúdos midiáticos, né? Antes mesmo da pandemia a gente já tinha pensado nisso, né, Joel? Mas parece que a gente estava até prevendo. Mas essa formação, ela acaba, para o professor que participar, para o trabalhador em educação que participar, ele vai poder usar 30 horas dessa formação no seu plano de carreira. Plano de carreira esse que é uma conquista da categoria, é uma maneira de fazer com que os profissionais que estão aqui há mais tempo sejam melhores remunerados, que eles consigam permanecer, que não acabam migrando para outras redes por questões de salário. Então o plano de carreira é uma garantia super importante para nós. E também, quando a prefeitura disponibiliza uma formação que, de uma maneira bastante honesta, né, ela está mais aqui para acolher nesse momento de dificuldade do que decidir coisas, impor coisas, né? Ela não é vertical,
ela está mais horizontal, nós estamos nos colocando na mesma condição, né, de aprendizes, de ainda pessoas que estão em formação. Eu acho que é bastante necessário essa comunicação, essa abertura. São 30 horas a princípio, né? Pode ser que isso seja ampliado, a depender. Eu acho que vai acabar acontecendo porque esse momento nosso aqui estava programado para 1 hora só, então já estava beirando 2 horas, então eu acho que pode ser ampliado sim. É uma forma também de beneficiar os professores, os profissionais da educação, valorizá-los na sua participação. Eu gostaria de ouvi-la um pouquinho nesse fechamento. Então, Alexandre, a gente já vinha conversando há mais tempo, né, antes mesmo de acontecer, né, esse surto todo, essa pandemia, a gente já vinha conversando dessa necessidade de uma formação, de a gente estar tentando aproximar mais desse professor, da gente estar dialogando mais com esse professor, né, aqui não existe inimigo, né, nós estamos tentando buscar todo mundo uma solução, mas enfim, essa formação, ela foi pensada, eu acho que muito oportunamente, agora que nós estamos vivenciando, no sentido seguinte, como é que está o professor nesse momento de pandemia? Como é que está o aluno? Como é que está a família nesse momento de pandemia? Como é que nós vamos retornar para as escolas? Né? O que nos espera? Né? Então, assim, a gente já estava pensando na formação, né? Não com esse tema, mas a gente já vinha conversando sobre uma formação, e o Conselho Nacional, ele pede também uma formação nesse momento de pandemia para o professor. Então, nós estamos atendendo aí, né, a várias partes, né, essa necessidade que há, e também há uma recomendação do Conselho Nacional nesse momento de pandemia. Como já foi dito aqui, as consequências dessa pandemia vão ser, né, gigantes, né, mas nós só vamos colher isso após dela mesmo, né, não tem como, a gente está levantando aqui hipóteses, né, mas que é de extrema importância a formação do professor para a vida dele, Então, é um momento que realmente nós pensamos com bastante carinho, com bastante cuidado, uma equipe, né, de convidados fora da rede, mas é importante colocar aqui que boa parte dos profissionais que nós chamamos, né, para poder fazer parte dessa formação, são professores da rede de São Joaquim de Bicas, né, então, durante essa formação, nós vamos ter, né, várias participações de várias áreas diferentes. É uma valorização também do nosso profissional, enquanto valorizar o conhecimento que cada um tem, né? E da mesma forma que nós estamos conversando aqui, Alexandre, vários outros professores que não foram convidados, né, mas que em outro momento podem ser convidados a participar também, eles também têm conhecimento, todos nós temos um certo conhecimento, todos nós temos alguma coisa a oferecer. O conhecimento, ele não está centralizado na Secretaria de Educação, na coordenação, no pedagógico, em um professor ou outro, né? Nós podemos discutir, né? Nós podemos debater, nós podemos criar estratégias para melhorar o ensino, melhorar a aprendizagem dos nossos alunos, e é isso que a gente vem buscar aqui com essa formação, né? E principalmente agora nesse momento de pandemia, que é um ponto de interrogação o que vai vir depois, né? Mas a gente precisa se prevenir, a gente precisa fazer uma reflexão nessas hipóteses, em relação a essas hipóteses, né? Para que quando a gente chegar, se Deus quiser, brevemente, eu rezo e peço a Deus que a gente volte brevemente, mas quando nós colocarmos os pés dentro da escola, a gente não está perdido. E agora? O que vai acontecer? Por onde nós vamos seguir, né? Então, essa formação está alinhada mais ou menos nesse sentido. Formar o professor não para somente agora, mas pela vida dele, né? E também preparar para essa pós-pandemia, o retorno às nossas salas de aula. E a participação de todos, assim, é muito importante, né? Nós não estamos valorizando aqui um professor ou outro. Todos os professores são importantes, todas as pessoas são importantes, e todo conhecimento é muito bem-vindo. Nós estamos vivendo num momento que a solidariedade, a colaboração, ela vai se tornar, eles vão se tornar protagonistas desse mundo que nós vamos viver após a pandemia, e a gente já começa agora. Nós agradecemos a todos que chegaram até aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Há outras atividades que serão demandadas
que estarão também aqui na descrição para você estar a par, né, disso. A Joelma disse que as portas estão abertas para conversar, eu já me coloco à disposição, pode entrar em contato com a Joelma, caso seja necessário, a gente pode fazer essa conversa pedagógica com você também, quem sabe a gente não possa contribuir para outras pessoas com a sua vivência. Você, professora, que está aí desde o início da pandemia lecionando de forma remota para os seus alunos aqui de São Joaquim de Bicas, por que não vir conversar conosco aqui também? De toda forma, eu peço desculpas por eventuais erros, equívocos. A tecnologia tem disso, né? Nem sempre a gente acerta, sempre. A vida é assim também, então a gente também precisa compreender. Aproveite o espaço de comentários para deixar a sua opinião, a sua avaliação. Lembrando que o respeito e a solidariedade também devem prevalecer nesse momento, porque aqui somos humanos, né? E temos sentimentos, então não bate muito forte, não. É isso aí. Obrigado, Joelma. Alexandre, eu agradeço, tá? Muito a sua disponibilidade. E também agradecendo a todos, né, que vão acompanhar, que estão acompanhando essa nossa formação. Né? Muito obrigado de coração e agradeço a Deus pela oportunidade também. Amém. Obrigado. Com Deus. Tchau. Tchau.